Salve, salve família Podpira! Hoje estamos aqui na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra e vamos falar sobre a polêmica do momento. Eu estou muito bem acompanhada de dois artistas fodas da cidade. Para quem não me conhece, eu sou a Lazai e esse é um Podpílula Denúncia. And it beats once again. Oi gente, eu sou a Júlia Zen, sou conselheira da cultura e artista visual. Oi, eu sou Diógenes Moura, ativista e artista. Estamos aqui hoje então na Cidade da Fumaça, porque é bom foda, falar. né? Tá difícil de respirar esses dias. Usem máscara. Então, Qual que é a polêmica, Di? Introduz. a polêmica diz que o prédio vai mudar, né, Ju? A gente vai estar perdendo aqui, né? Eles vão estar fazendo um fechamento da nossa pinacoteca, um patrimônio tombado, público dado para arte, para cultura aqui de Pira. A gente vai estar vendo ela sendo fechada e sendo transferida as suas obras, o seu acervo lá para a Pinacoteca do Engenho. Inclusive, a gente acabou de ficar sabendo que eles já estão fazendo um inventário para poder fazer o seguro, para poder transferir. Então, assim, já tá rolando, já estamos perdendo. Isso daqui vai virar o quê? Isso daqui vai virar uma sede da Polícia Federal. E a gente vai estar ocupando o barracão, né? As nossas obras, o acervo que a gente não faz ideia de qual seja, vai estar sendo transferido para o barracão 14A lá do Engenho. Então é o seguinte, Júlia, você topa trocar 1 milhão por 800 mil? Nunca! Aí você topa trocar um prédio por um barracão? Não! Então bora aí nesse Podpílula que vai estar treta. Proibido é proibido. É perigo. Então tudo que é muito perigoso é proibido. Mas às vezes, se você tiver o poder, nada é proibido. Salve! Então estamos aqui, Ju, no Jardim da Pinacoteca, né? Sim. Um projeto paisagístico até então pensado na década de 60. Isso. Estamos também na frente do busto do José Ferraz Almeida Júnior. Sabe a história lá? Não. Almeida Júnior? Não. Ju? Eu conheço um pouquinho assim dele, sei que ele era um artista lá de Itu e que morou aqui durante vários anos, criou e produziu e fez diversas exposições dentro da Pinacoteca. E a gente ainda tem um acervo bem grande do Almeida Júnior dentro de Piracicaba. E ele morreu, inclusive, foi assassinado, acho que se eu não me engano, na esquina daqui, mas o Di falou agora que era na praça lá de cima. Mas é na Rua Moraes Barros. Mas é por aqui, é na Rua Moraes Barros. Então ele foi assim um artista assim que marcou a nossa história piracicabana e fez parte desse espaço também, né? No entanto que ele tem uma homenagem aqui. E na frente dessa homenagem, no meio desse projeto paisagístico, a gente só vê bosta e resto de poda, né? Sim, e a gente tá aqui na placa de abertura, né, de comemoração de 50 anos do ano de 2019. O qual diz que a abertura da Pinacoteca foi em 1969. No meio da ditadura. E é importante cifrar que ela nasce no período de resistência aqui da cidade. Esse Exatamente. prédio é um prédio que nasce no período de resistência, no momento em que essa região ela era tomada apenas por vielas, casebres, Isso. cabarés e cortiços. Então, assim, é importante ver que um símbolo da artes visuais e da artes plásticas ele gera seu marco próximo à população. E ele foi pensado já para ser um local de Exatamente. arte, não é? Como que é isso? Exatamente. Esse prédio aqui, ele não veio, né, não foi construído pelo Estado. Na verdade, ele foi construído aí por uma doação, né, da família do Miguel Dutra, que era um artista também. Pintava diversas aquarelas e aí a família dele decidiu fazer um prédio em homenagem a ele, né? E esse prédio que ele fosse pensado para ser uma escola de artes, não só um espaço de exposição. Então é um dos poucos prédios de pinacoteca que a gente tem dentro do Brasil que tem uma arquitetura realmente pensada para a produção de telas, né? Porque na época a gente tinha muitas pinturas acadêmicas, a gente tinha muitos artistas plásticos, a gente ainda tem dentro da nossa cidade, né? Eles utilizavam na época e continuam utilizando desse espaço agora para
para fazer algumas oficinas de vez em quando, paramos aí durante a pandemia, mas é legal pensar que até a varanda dele, que ele tem na parte de baixo, próximo à sala de desenho, de oficinas, né, é uma varanda que é pensada para a gente observar a paisagem, que no momento o contexto central era, né, o Rio Piracicaba e o Engenho Central. Tanto na parte de baixo quanto em cima a gente tem uma varanda que proporciona uma vista adequada para estar fazendo aí os trabalhos em cima de paisagens. De observação especial. De observação, né? É importante isso. contextualizar que a família Dutra é uma das famílias, a família que é entusiasta da arte piracicabana. Então, Isso. é uma família de pintores, Uhum. todos de pintores, tanto que o largo recebe o nome Joaquim Dutra. Então, a gente sabe que os Dutras, eles estão muito presentes, sim. tanto em trabalho, Sim. nas suas paisagens, seu modo de fazer arte e o modo de expressar Piracicaba Sim. desde o início do século passado. Também lembrando que Almeida Júnior foi um dos entusiastas, um dos primeiros pintores a reger na Belas Artes da Academia Imperial. E é muito louco, então, que um prédio que foi pensado para isso, que foi criado no momento de resistência, agora, em pleno 2021, seja simplesmente tirado desse papel artístico, desse prédio, e vire uma sede da Polícia Federal. Isso teve algum diálogo com a classe artística? Não, gente, e não teve nenhum diálogo, mas isso não é nenhuma novidade vindo, né, de um partido político que se coloca a favor de um desgoverno, que é o que a gente tem hoje no Brasil, que é o que vem trazendo a quantidade de desmontes que a gente tem sofrendo em todo o território nacional desde o início de 2019. Na verdade, desde quando a gente sofreu o golpe em 2016, a gente já vem, né, sofrendo esse desmonte. O próprio engenho, os barracões 9 hoje, onde se encontram algumas peças do Salão de Humor, ele no ano de 2019 sofreu ali um acidente, né, que ele pegou fogo. Sim, ele pegou fogo assim, tipo, do nada. Mas ele pegou fogo e a gente perdeu uma quantidade de documentos nessa época, né? Então, tudo meio assim, na verdade, é uma proposta deles. E pode perceber que eles não pedem licença para fazer, né? Eles deveriam ter vindo ao público, é uma coisa que o projeto deveria estar no canal da transparência, né? No portal da transparência da cidade, que todo mundo tivesse acesso. E não tá. Exatamente, não tá. Nessa decisão, você acha que Piracicaba vai estar fadada a ter um complexo só voltado à cultura, à arte e turismo, como se fosse com moeda certeza. de mesmo valor? Com certeza. A ideia, na verdade, do desmonte é essa, né? Ela desmonta tudo que tem à volta, desapropria-se aquilo que é dado para arte e para cultura. E aí a gente vai ter esse momento em que eles vão centralizar tudo num espaço onde eles têm movimentação turística, porque a ideia da arte e da cultura não tem a ver com as identidades para eles, né? Eles não conseguem enxergar e dar valor para as narrativas das pessoas, né, dos artistas, desses fazedores de cultura. Não, eles querem fazer com que seja consumido, né, aquele produto. Quer realmente virar em um produto, né, e não em uma obra. E daí deixa, assim, totalmente objetificada a obra, né? Então parece que essa sequência de coisas que estão acontecendo não é aleatória, né? Faz parte de um projeto político muito claro. Isso, é um projeto político muito claro. E o que a sociedade artística, em primeiro lugar, né, onde você tem um leve apagamento, né, da memória, de novo voltando. Apagamento da memória da identidade, apagamento, né? Ela está muito presente. Piracicaba, que ela vem desde o Festival de Batuque, desde quando surgiu o Padre Pílula. Isso. Passa também a Rota Afro e chegamos aqui na Pinacoteca com a palavra apagamento. Acho que podia ser pode apagamento, né? O apagamento pode, não nessas condições. Pode não. Pode não. Chega, não, nunca. A Pinacoteca é nossa. Mas o que a sociedade em si, né, a comunidade artística e a comunidade civil perde com essa transição? A gente já tem pouquíssimos espaços de arte e cultura, né? Já é difícil para as pessoas que estão na quebrada conseguirem chegar até aqui. E ainda aqui não está tão distante do engenho. A gente está falando de uma transferência, que na verdade é um fechamento, que vai ser levado para um lugar a não menos de 3 quadras. Então não tem uma justificativa, né? Tipo assim, de não acessibilidade. Tipo, isso não existe. Mas assim, a gente vai perder um espaço de cultura forte que poderia ir agora. Então, beleza, eles querem levar o acervo lá pra nova Pinacoteca. Eu não sei se é possível, porque isso também precisa de uma avaliação técnica, porque esse acervo precisa de um lugar específico. Sim. Então a gente precisa que pessoas, assim, avaliem, criem estruturas para poder levar. E o lugar
fica muito mais próximo também do rio, apesar que tem toda a questão, né, de Sim, construção. e tava sendo... tava tendo uma reforma lá no engenho para receber essas artes, mas parece que a reforma não foi concluída ainda. Não, Então, imagina, as eles artes, começaram elas vão ter que ir pra agora, algum né? lugar É, antes de ir para lá. é. Então, assim, o tamanho da logística que isso está sendo feito para que isso vire um prédio da Polícia Federal que é gritante também, né? E isso, quando na verdade, assim, por que uma nova sede da Polícia Federal? Será que a nova sede da Polícia Federal não poderia estar em um outro prédio público? Será que a gente não tem um outro lugar para eles ocuparem? Para estar sendo passado para eles? Vai vir pra cá. E por que porque, perdeu também, né? E por que aqui, né? Aqui é tipo assim, é bem... Parece que é bem simbólico, né, isso, né? Acaba trazendo, assim, uma simbologia bem forte, né? De a gente perder um espaço da arte e da cultura para tipo, um lugar que, querendo ou não, é meio opressor, Você né? acha que é um reflexo Total, de assim. gestões anteriores também? Também. Tudo Eu isso a acho gente que, na tá verdade, vendo. a gente já tá vendo um descaso com esse espaço já tem um tempo, né? E levando em consideração que a gente também teve a pandemia. Mas, assim, a gente... Quais são os planos de comunicação que a gente tem tido, eu acho que nos últimos anos, para trazer público aqui para dentro, sabe? O que tem sido feito? Como tem sido articulado? Será que as placas que a gente vê quando a gente para nos semáforos aqui no centro, que mostram que tá rolando uma exposição, que tá rolando um salão, que tá rolando uma peça de teatro, será que elas são colocadas nos lugares onde a gente tem o maior público, onde a gente poderia trazer um público para dentro desse lugar, que são os lugares mais afastados, sabe? A gente tá falando da galera do Novo Horizonte, assim, de várias picos de distância ali dentro da cidade que a gente tem, que essas coisas não chegam. E então é foda, né? Tipo assim, já não chega lá e a gente ainda perde um que tá aqui. Eu posso falar? Então, tipo, isso é muito perigoso. Como é que a gente vai pensar que um dia isso daqui, ou um lugar que poderia ser, tipo, um pequeno ponto de cultura, poderia existir lá também, se a gente perde aonde tá no centro, Exato. que sempre Nossa, foi isso prioridade, né? Vocês gravaram isso? Mas uma coisa que é muito louca é que tá fechado aqui desde o começo da pandemia. Então, assim, fechou por causa da pandemia e tchau, obrigado, nunca mais veremos. Tipo, que vai mudar antes do fim da pandemia. Esse é o projeto, né, em si. Mas sem contar que ainda você tem toda uma manutenção para poder receber a Polícia Federal, seja como for. Você tem uma transformação do prédio, ele vai passar por uma outra reforma. Talvez ele possa até se desconfigurar, igual os dos barracões. Isso é um vão ponto. desconfigurar também, que ambos são patrimônio tombados pela Exatamente, Codepac, Dior. né? Isso. O IFAM talvez é só do engenho. Isso. Mas são barracões que determinam, de novo, o portal da transparência. Exatamente. Mais uma vez. E outra coisa que é preciso pensar que talvez em 2019, a gestão anterior, eles promoveram alguns editais, né, voltados para espaços expositivos, que na real fica outra indaga aqui, que não eram espaços expositivos reais, né? Sendo que em nenhum momento acho que artistas independentes conseguiram fazer seu manifesto Esse é um dentro desse ponto barracão. dentro desse... Desculpa, é que eu não entendi isso que você falou. Ah, isso daí é linguagem complexa. Uai, mas amor. Mas isso existe, Laís, por causa disso. Não, tá bom, eu só não entendi o que você falou. O que eu quis dizer que foi o quê? Que a gestão anterior, ela não concebeu os espaços arbitrários de artes reais. Ela concedeu centros de cultura. Isso. Que não tem uma projeção como galeria. Os artistas, eles não têm uma projeção como galeria. O Casarão do Turismo não tem uma galeria. A gente não tem galeria não em Piracicaba. galeria. A gente não tem uma galeria em O único espaço Piracicaba. pensado próximo a uma galeria É este. E a gente Pinacoteca. não usa ele como uma galeria, entendeu? A gente não tem exposições fixas. A gente tem artista pra caralho. E, tipo assim, falta ainda cadastramento da quantidade de artistas que a gente tem dentro da cidade. A gente conseguiu reunir até, teve uma galera que fez ano passado uma comissão pra fazer o cadastramento, né, dos artistas quando teve a Lab, né? E aí a gente teve, assim, mais ou menos uma ideia da quantidade de artistas que a gente tinha dentro da cidade. Mas quantos vão ter lá no currículo, você vai olhar no portfólio que um dia conseguiram estar aqui dentro. Então, assim, a gente não tem umas políticas culturais também pensadas a chegar a, tipo, realmente sair, talvez, assim, de um núcleo, né? Porque a gente tem, lógico, todos os nossos símbolos Temos uma artísticos, comissão Eu sabe? acho que entra um frente, pouco né? daquilo que você falou também, de tornar acessível. Então, Isso. mas a quem a Pinacoteca se tornou acessível
ambos sabemos qual era a linha de frente, né? Que hoje, pelos seus interesses que viraram comum, se uniu, né? Mas por muito tempo produziu salões paralelos. A gente tinha várias questões assim com a gestão anterior, mas isso é muito legal de se ver hoje, né? A gente conseguiu então aí tem uma movimentação, na verdade, assim, entre os artistas, acho que de um modo geral. Eu tô dando risada porque eu tô pensando, quando eu dei uma tacada no cu de todo mundo, a dor é coletiva. A dor é coletiva, exatamente. Então é isso, entendeu? Tipo assim, a gente já teve várias desavenças aí, né, com antigas gestões, mas hoje a gente vê que por uma necessidade, né, de uma luta por um bem comum a todos, que ele é comum a todos. Ele não é, tipo assim, ele é do município, mas qualquer artista do Brasil, sei lá, a gente pode até dizer do mundo, pode ter uma obra aqui dentro, tá ligado? Então é um lugar que ele é de bem comum a todos. Então acho que no momento que realmente a fita tá pegando fogo, vamos colocar assim, porque o bagulho tá pegando fogo mesmo, a gente vê que rola uma união mesmo, assim, que a gente gera uma assim, pra uma causa que todo mundo vai perder, né? Tipo assim, a gente tava falando sobre a perda, né? Então, tipo, é uma perda de essa todos. questão das transições. A gente tem aqui, nós somos uma galeria, né? Uma reserva técnica, um auditório. Isso, tem um auditório. O salão administrativo. Tem a parte de baixo também. Que é uma homenagem ao pai do Éder. Isso, que é uma salona de oficina. Que é uma sala própria para executar oficinas. A gente tem, né, as varandas. Tem a sala de evento. As varandas. A sala de evento. Isso. Você acha que é complexo a montagem de um segundo prédio dentro de um prédio que já é tombado? Você criar? Não tem. Eles não podem mexer na estrutura, né? O que eles vão fazer é restaurar, assim, o prédio nas necessidades que precisam, só que não tem como, assim, tipo, construir alguma outra coisa dentro daquele prédio, não tem como, sabe? Do mesmo jeito que aqui também não tem como mexer, não existe transferência, gente. Sim. Isso é uma palavra que ela é inexistente no caso do desmonte, não existe transferência. Transferência seria eles rebocarem em volta do prédio todo e levar todo o prédio pra dentro do engenho e tacar lá. E mesmo assim, a gente tem uma praça que também tem todo um paisagismo pensado, um contexto pensado, homenagens pensadas para este patrimônio. Então não existe transferência, o que existe é fechamento e abertura, entendeu? Então, e lá não vai ter lá não vai ter a estrutura. Que tem, por exemplo, auditório, lugar de evento, não, lugar lá, pra oficina, lá vai ter no barracão? Esse espaço ele era aberto, né? Porque ali a gente podia entrar, ali ficava a administração do salão de humor e uma exposição fixa, né, que a gente tinha. Também não ficava tão aberta assim, tá, gente? Mas ela estava ali, razoavelmente aberta. E aí você entra, a gente tem um salão, aí lá no fundo tem uma sala, que você sobe em cima, que assim, não teria como colocar um elevador ali também para acessibilidade, né, da parte de cima. A outra parte aqui desse lado, ó, tem uma parte que é aberta, né, pra ver o rio. Aí a gente tem os banheiros, tem uma cozinha e você sobe, tem algumas salas do lado de cima também. Vamos tentar ver lá como é que tá, o que vocês acham? Eu acho legal. Acho que é uma boa. Vamos ver se a gente consegue entrar, porque eles já estão mexendo lá também. Tá. Tipo assim, já está em obra. O barracão 14A. Aqui, o barracão. Tá vendo aqui, ó? Esse concreto aqui, ó. O acervo do Monte Alegre, né? Tá numa caixa também? Uma caixa, tá no barracão, igual esse daqui que não tem vidro, não tem porra nenhuma no bagulho, várias estantes assim, tipo, na lateral encostada, e tinha material, acervo jogado no chão. Tá ligado? Planta, tá ligado? O centro de documentação. Todo Monte Alegre, gente, venda, funcionário, tá ligado? Todas as documentações do Monte Alegre, tudo cheio de poeira, assim, ó, jogado no chão. O centro de documentação virou. O centro de documentação virou um conjuntinho embaixo da escada. Um conjuntinho de caixa. Ó, filma isso, ó, tem cupinha aqui, ó. Ó que legal. Ó. É aqui que vai ser a Pinacoteca, Aqui gente? que vai ser a Pinacoteca. Aqui Aqui era o CDHU, era o salão, aqui era o centro do salão de humor. Aqui na real era o arquivo do centro do salão de arte, o centro o centro da documentação do humor que estava lá. Aqui era só acervo. Aí depois, por ambição da antiga gestora, ela quis transformar o casarão, né, a Casa Grande, que já era uma casa grande, que virou Casa Grande de novo. Ela transformou aquilo lá
no departamento dela, era só dela. E ninguém mais podia entrar no reinado dela. A rainha da porra toda. E aí ela jogou o centro de documentação aqui junto com o acervo. E agora nós temos essa outra parte, né? O salão de humor que era para estar vigorando agora em agosto, ele é um paralelo também ao salão de arte contemporânea, que era para estar acontecendo agora em agosto na Pinacoteca. E também ele vai ter o seu acervo perdido numa dessa também, né? Ele Já tem muitas obras se perdendo há muito tempo no salão Mas de aí, humor. vai pra onde as obras? Olha, eles tiraram daqui e colocaram ali no Barracão 9. Então vai virar uma caixinha também. Só Vai que eles falaram que o que tava ali era tudo réplica, não era tipo Não era assim, original. não era original, mas tipo assim, Mas os as originais réplicas também, tipo, foram impressas, né? Foram impressas com dinheiro antes público. tinha até isso de tentar fazer, né, de tentar levar, tentar não. Eles faziam de mandar algumas obras, né, umas exposições paralelas nas escolas. Coisa que não aconteceu assim, tipo, acho que no último ano ou nos últimos 2 anos, Ou né? até deixar em lugares E daí públicos, ficou né? ali, daí tipo, aí tá assim, tipo assim, e aí, o que nós vamos fazer com isso? Agora eu não sei onde tá, eu sei que a galera do Ahá tava se movimentando pra, tipo, começar a catalogar todas essas coisas, né, registrar. Calma, o que é o Ahá? O Ahá é a Associação Humorística Piracicabana. Ahá. Tá ligado? Da hora, entendeu? o nome é bom. E aí quem trabalha lá? Tem o Vitor Corte Real trabalha lá, né? Corte Real. O Kevin Freitas, acho que também é da galera ali que também trabalha. E aí eles estavam aí fazendo uma documentação para tentar então pegar esse material, tentar levar acho que pro depósito lá da RA e daí tentar fazer de novo, acho que esses links, né? Tentar tipo, porque a própria prefeitura tava vendo quem é que queria alguma obra, podia ligar alguma instituição e daí adquirir essa obra e tipo preservar a obra daí no seu espaço. Então assim, na real, o que estamos perdendo, né? O que estamos perdendo aqui em Piracicaba? Estamos perdendo a cultura, estamos perdendo a arte, estamos perdendo as informações, estamos perdendo tudo. A noção. Tudo. A noção, o bom senso. Até porque para você gerar um complexo, é um projeto que tem que ser pensado a longo prazo e tá composto na agenda de orçamento da cidade. E o que está acontecendo aqui, o que estamos vendo aqui não é isso. E outra coisa, todas as classes artísticas, elas têm que se unir num montinho só para não acontecer o que aconteceu com o nosso querido Teatro Dr. Lúcio Neto, que passou uma cara fechado por uma reforma que não houve a reforma no final. Visivelmente aos olhos de todo mundo que consegue entender o que é uma reforma de um teatro. Muito tempo parado parece que é pra meio fazer umas coisas assim que, tipo, deixar mais acessível, ok. Mas aí vamos entrar dentro desse espaço e ver se de fato ele tá E o mais que é o né? acessível em Piracicaba, né? Como que se pensa, em quais áreas, né, que se tornam acessíveis, né? Vamos pensar, a própria Pinacoteca ali, a gente tem essa questão de que uma pessoa cadeirante entraria apenas na parte de baixo ali dela. Ou na ela parte teria de cima. Teria que dar a volta e se entrar, mas o acesso ali seria um pouco mais complicado. Mas, Não tem acessibilidade. Não, tem uma acessibilidade, mas ela assim, ela é meio complicada, assim, pra uma pessoa que quer, tipo, ter mais praticidade pra conseguir se movimentar dentro dos lugares, é difícil, né? Mas assim, também é uma estrutura que veio de uma construção de um tempo que se não se pensava na acessibilidade. Então a gente tem isso. Mesmo assim, a gente ainda tem umas áreas de acesso, né? Que daí pequenininho de Dá luz dá pra pra gente entrar andar. pela reserva ali, técnica, dá pra entrar ali o por banheiro baixo, também na sala, adaptado. isso, o banheiro adaptado, tudo. Então, Gil lá, chegamos aqui então no barracão 14A. Tá fechado, né? Não vai dar pra Sim, no complexo do Engenho Central. Então a gente sabe que o Engenho Central é composto por barracões, né? Ó, lagarto ali. Lagartos, galerias. Galeria. Museu da Água. Museu da Água do outro lado do rio lá. Mas é um complexo do turismo, né? Secretaria, né? A secretaria. E o que abrigava aqui no Barracão 14A antes de tudo que está acontecendo? Tá. Aqui no Barracão 14A, a gente tinha então alguns trabalhos, né, do Salão de Humor, uma exposição fixa que tinha de alguns trabalhos que ficavam aqui, um espaço também que rolam oficinas e encontros, né, ligados assim à cultura.
A gente teve até um encontro literário aí, não tem uma semana, né? A gente teve um encontro literário que acontece Além aqui. disso, abrigava também o salão de Isso. primavera, né? Além disso, se eu não me engano, tinha o salão de Isso, ali de primavera, mas eu cerâmica. acho que a última vez deve ter acontecido lá na Pinacoteca, né? O de primavera. De cerâmica. Isso. E na parte de cima, então, a gente tinha a parte da administração, né? Do Salão de Humor, que a gente tinha ali o Erasmo até o ano passado, que era o diretor do Salão de Humor. Edu Grosso também. Isso, Edu diretor Grosso, artista. exatamente, que também é um artista. O Erasmo também é um artista, né? E daí foi tudo tirado, assim, desse espaço e levado para um outro barracão. E agora a gente não sei, assim, dizer em que pé está O que essas eles obras. alegam do material impresso? O material impresso, então, seriam as réplicas dos trabalhos, né? Então, eles, assim, a ideia agora é que vá para algumas instituições e talvez algumas coisas fiquem armazenadas em um outro espaço. Tem a AHA, né, que é a Associação Humorística aqui de Piracicaba. Eles, acho que se eu não me engano, eles entraram com um pedido, né, para tá pegando esse material, né, tendo posse desse material que saiu daqui e tá fazendo o armazenamento adequado para esse material e daí possibilitando para algumas pessoas estarem adquirindo, né, estarem cuidando dessas obras. Tá, mas esse barracão vai comportar... Nossa, eu tirei e coloquei a máscara. Gente, eu tô sem máscara. Puta que pariu. Você vai pegar mal? Segue. E daí agora a gente tem esse barracão aqui, que é o barracão 14A, agora vai ser a Pinacoteca. E esse barracão, então, a gente não vai conseguir entrar nele, né? Ele tá fechado. Mas aí se a Pinacoteca vai ser aqui, o Salão de Humor vai ser onde? Tá aí essa grande questão. Tá. Não sabemos. E A também exposição... Não é um salão de humor, aqui o não é, acervo. aqui Tá, fica não, o o acervo. acervo. Beleza. O Salão de Humor, a exposição dele, quando abre a paralela, quando a gente tem ela presencial, ela ficava num outro barracão, que é ali perto do barracão 9, que se eu não me engano é o barracão não vai 10. ficar aqui também. O acervo não vai ficar aqui. Aqui vai ser Pinacoteca. Aqui teria, então, o acervo, né, da Pinacoteca e uma possível aula, né, de oficina, de desenho e tal, e a partir de cima a parte administrativa. Mas aí eu acho que perde a parte... o auditório não vai ter... A gente sala não de tem eventos auditório, a vai ter. gente não tem uma sala de eventos, a sala de oficinas que a gente tem lá no outro espaço é muito maior, né? A gente chegou a entrar lá, tem as filmagens, né, que foi feito para esse momento, e lá é enorme, né? Vocês viram, lá é muito grande, né? E também não tem a questão da vista, né? Que são as varandas. Aqui a gente tem tudo, mas não é uma vista de cima, né? A gente não consegue ver toda porque lá a em cima amplitude da terra do porto dessa ali, paisagem. Exatamente. Aqui a paisagem que a gente tem é a paisagem do rio. Ali a Pinacoteca se torna um mirante, né? A Pinacoteca Em fica relação um a esse mirante ponto. ali, né? Com a varanda dela. E outra coisa, Sem falar da centralização, né? olhando as características do barracão, as necessidades em si que ele agrupa, né? Que ele tem necessidades de adaptação. Você acha que isso é possível numa leva de menos de 6 meses, dizendo assim, um tempo mais Não, rápido? gente, não, porque assim, o acervo, ele tem que receber uma visita técnica, entendeu? Ele tem que ter uma avaliação, tem que ter todo um remanejamento do espaço para estar recebendo uma exposição. A gente não tá falando de uma exposição de réplicas mais, né? Aqui a gente tinha peças que eram réplicas, a gente tá falando de quadros que tem aí seus 50, 60, 80... 100 anos, sei lá, sabe? A gente tem obras que realmente são consagradas e que, assim, elas precisam de um espaço que tenha uma questão, assim, física mesmo, né? Para estar recebendo esse acervo, porque tem a questão da umidade, tem a questão da ventilação, tem a questão do espaço. A gente está falando de um acervo que, pelo que a gente sabia, né, tinha mais ou menos assim em conta de algumas pessoas que já trabalharam lá dentro, que era para ter assim dentro de 600 a 900 obras, entendeu? Então a gente está falando de um acervo muito grande de telas que são grandes, telas que são menores. A gente está falando também de escultura, a gente está falando de uma série de trabalhos assim que realmente precisam de um espaço, de um adequado, né, para isso. Aqui, não vai analisando rolar, né? toda a situação do engenho, é bem difícil se pensar sobre a construção de um anexo, né?
É. em algum prédio, eu acho. Não. Ai, Não, eu acho que assim, aqui tem que sofrer um restauro aí, que assim, pensado realmente em todos os detalhes, né? Pra estar realmente sendo esse polo das artes, né? Tipo assim, vai ter museu também, beleza, mas eles precisam estar expostos num lugar que a gente saiba que não vai ocorrer o risco de ter um incêndio, né? Que a gente vê que isso acontece, né, gente? Tipo assim, que aconteceu. Incêndio, né? Exatamente. Faz pouquíssimo tempo aí. E aqui mesmo, ali no Salão de Humor, quando estava rolando a exposição em 2019, a gente teve um incidente no dia da inauguração que pegou fogo na fiação, assim, tiveram que parar, assim, todo, tipo, inaugurando, 7 horas da noite, e o rolê pegou fogo num fio, e daí apaziguaram, né, o fogo, deram ali uma baixadinha nele, e em seguida, depois de alguns meses, a gente teve também um incêndio no Barracão 9. Então podemos constatar que é uma situação de risco que está acontecendo, né? Triste. O que implica o Barracão 14A com a transferência da Pinacoteca nele? Sabendo que esse é o Barracão 14A. A gente aí vai ter um problema muito sério com a questão do acervo, né? A gente tem um acervo aí que a gente tem em mente, assim, que de outras pessoas que passaram, informações que já estiveram lá dentro, né? Já trabalharam lá em gestões anteriores, que a gente tem um acervo de 600 a 900 obras. Nossa. E esse barracão não comporta a quantidade de obras que a gente tem, levando em consideração que a gente tem obras que são enormes, que tem mais de metros, e outras obras que são, tipo, pequenas, mas são super delicadas. A gente tem E não é só pintura, telas, né? Tem esculturas também, fotografias, a gente tem muito material. Então, todo o espaço deveria ser pensado, receber visitas e um restauro assim que levaria muito mais do que 6 meses, né, para estar realmente transferindo esse acervo para cá, porque a estrutura que precisa ser feita, ela tem que ser adequada para o armazenamento de obras que tem aí mais de 50, 60 anos, né? Então, são trabalhos assim realmente que precisam de todo um cuidado e que o prédio não garante esse cuidado. Isso você falando do acervo, né? E ainda tem os outros espaços que tinham lá na Pinacoteca, né? Tipo, Isso. O auditório, o espaço de eventos de oficina, enfim. Isso, a sala de oficina, que é enorme, a gente entrou ali, a gente viu, né? Fez a gravação, o espaço é muito grande. A gente não tem aqui a reserva técnica. A gente tem a questão do auditório, que ele até citou pra gente que ali era um cine, né? Então, coisas que não acontecem mais, assim, não tem o uso. Fora da vista que a gente tem, que ali o Diógenes até comentou, né? Ali seria um mirante, né? Da vista, da paisagem, que marca o contexto da cidade, né? Que é o rio e o engenho. Um outro ponto que agrega ao Barracão 14A também, que ele está bem no meio de 2 transições, né? Das artes visuais. O que ele empregava antes? O que era empregado nele antes? Antes a gente tinha ali o Salão de Humor, né? A gente tinha o centro, né? O CDHU. Ficava aqui, então a gente tinha salas administrativas do Salão de Humor, que até dentro das salas a gente tem trabalhos do antigo diretor, que é o Erasmo Carlos, que é um artista muito foda aqui de Piracicaba, né, que trabalha com quadrinhos e tirinhas e tudo mais. E a gente tem 2 salas que tem a parede pintada diretamente por esse artista, né? E contando através da sua pintura ou do seu desenho um pouquinho do que a gente passou até nesse tempo da pandemia, né? Então ali a gente tem um registro histórico também através da arte. Então a proposta aqui era completamente outra e isso também vai ser perdido. E as obras que ficavam aqui, elas eram réplicas, né? Isso foi até afirmado pela própria secretaria. As obras que estavam aqui, elas eram réplicas. Então elas não precisavam do armazenamento que vai precisar para as obras que estão dentro da Pinacoteca. Então provavelmente não tem a estrutura, né, daqui. Exatamente, a falta de estrutura. E aí as obras que estavam aqui, mesmo réplicas, para onde elas vão, você sabe como que vai funcionar isso? Eu não sei dizer para você para onde elas vão. Elas estavam no Salão 9 e agora elas não estão mais lá. Como tudo em Piracicaba, guarda na caixinha. É isso. Então parece ser uma coisa meio no improviso, né? Sem um planejamento e um... Gente, olha o carro da polícia passando ali, já foi 2 para lá. 3? 3. Eles estavam no Hotel Beira Rio. 5. Caralho. Sabe Gente, será que vieram buscar nós? 6. 6? Vamos. Vambora.
Tchau, obrigada. Valeu, galera. É isso, tamo fudido. Não, mas eles fazem 7. Ah, eles estão girando. A gente contando, eles estão girando. É um só girando, eu já contei 8. Mas é treinamento. Ai. E sem contar que tem uma área de higiene que tá restrita.